Oi, pessoal, eu sou Heloísa Melilo, coordenadora do programa Bem Querer Mulher, que atende mulheres que estão vivendo uma situação de violência doméstica. Esse atendimento é muito importante, ele sempre foi importante. E aqui no Brasil, que infelizmente a gente tem um dos piores índices, né? O maior índice de feminicídio, nós somos o quinto país do mundo de violência contra a mulher, em especial de feminicídio, é mais importante ainda. O Bem Querer Mulher faz esse atendimento a mulheres que sofrem essas violências e que precisam ser acolhidas e apoiadas no seu trabalho de reconstrução pessoal e da reconstrução das suas vidas profissionais, familiares, sociais, e é para isso que a gente está aqui. Eu queria contar para vocês que toda mulher, ela traz em si uma essência de ativismo em prol da mulher. Nós vivemos uma condição, enquanto mulher, que é uma condição de termos vivido ou estarmos vivendo, todas nós, algum tipo de violência. E se a gente não vive uma violência tão explícita na nossa vida, quem está do nosso lado viveu ou vive. Então, esse desejo de fazer alguma coisa em prol desta libertação dessa condição de violência da mulher, eu acredito que é inerente a todas as pessoas que conseguem olhar para si e que conseguem olhar para quem está em volta delas, né? No meu caso, além de eu ser uma pessoa inquieta com esta questão e com a minha condição de mulher, eu sou uma pessoa inquieta com a questão social. Então, antes de eu trabalhar e ser uma ativista desta causa, eu sempre fui uma ativista social desde que eu me conheço por gente. E fui, ao longo dessa atividade social, me deparando com uma série de oportunidades de olhar com mais atenção para essa questão da violência contra a mulher. E conforme eu fui olhando para esta questão, essa inquietação interna foi fazendo com que eu me aproximasse mais dessas mulheres e desta causa. E neste trabalho, nesta aproximação, é evidente que só restou arregaçar as mangas e o que eu posso fazer com isso. Como eu posso colocar o meu saber, como eu posso colocar o meu tempo, como eu posso colocar a minha possibilidade de articulação em prol de constituir ações, programas, projetos que pudessem gerar um melhor enfrentamento dessa causa. Então, essa é a trajetória. E conforme você vai se aproximando, quando eu me aproximei da causa, eu nunca imaginei que eu tivesse sofrido algum tipo de violência, assim como as mulheres. Conforme eu fui conhecendo e me informando e me enfronhando dentro desse mundo, eu fui percebendo o quanto eu sofri violências psicológicas, morais, ao longo da minha vida. E se cada mulher olhar com olhos de ver, como eu gosto de dizer, vai descobrir que ao longo da sua vida viveu essas situações de violência, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, numa sociedade em que a mulher é tratada de alguma forma como alguém de menos-valia. E sempre que existe uma diferença, que essa diferença se dá na sua relação de gênero, ela está sofrendo violência. Todas as vezes em que alguém é julgado, ou é olhado, ou é percebido pelo papel social que a sua condição sexual determina, ela está sofrendo violência. Então, esse é um outro jeito de olhar para a questão da violência e ver o quanto nós todos estamos envolvidos com isso. Agora, quem se dedica às questões sociais sabendo disso, não há como não começar a trabalhar.
E eu acho importante também dizer que a gente está tão marcado e impregnado por essa cultura patriarcal e machista, que eu mesmo, na minha condição de mãe, quantas vezes cometi uma porção de atos de violência com os meus filhos. Eu tenho um casal de filhos. E quantas vezes, num dia de férias, de fim de semana, eu tomei café com os meus filhos, virei para o meu filho, homem, e falei assim: vai brincar. E virei para minha filha, mulher, e falei: vem ajudar a mamãe a tirar a mesa. Quantas vezes? Né? Então, é evidente que quando eu fiz isso, a minha intenção não era de provocar uma discriminação e muito menos cometer uma violência. Mas sim, eu cometi a discriminação, eu julguei e eu cometi uma violência. Então, mesmo quando a gente é uma pessoa mais atenta, tem marcas que estão muito impregnadas na nossa vida, né? Quantas vezes eu trouxe para mim a responsabilidade e continuo trazendo até hoje? Eu sou casada há 35 anos, né? Tenho 2 filhos adultos, tenho neto, mas quantas vezes eu vejo a casa bagunçada e eu falo, ai meu Deus do céu, olha que bagunça, eu não dei conta. Até hoje, trabalhando 24 horas por dia com isso. Imagina quando a gente não tem essa familiaridade ou essa vivência, né? Porque eu deixei a casa bagunçada e saio correndo atrás de uma vassoura. Até hoje, quantas de nós mulheres, e daí eu não estou falando só dos relacionamentos heterossexuais, eu estou falando de todos os relacionamentos amorosos, ou daqueles relacionamentos familiares, em que muitas vezes a mãe não tem o companheiro ou a companheira junto e tem os filhos. E quando alguém faz alguma coisa, a gente fica super agradecida. A gente faz todo dia. Isso está impregnado, por isso faz parte do arquétipo social. Né? Então, a gente tem que olhar com leveza, com generosidade, com acolhimento, porque isso tem a ver com a questão da mulher, muitas vezes até percebe que sofreu uma violência ou alguma coisa que a desagradou, e que permanece nesse relacionamento e se aquieta, porque efetivamente ela entende que ela deixou de fazer alguma coisa que era do papel social dela, né, o papel sexual, a divisão sexual do papel social do trabalho, e que o outro só está cobrando a falha dela. Veja, a gente vive uma sociedade em que ela é impregnada de símbolos e signos, né? Como se entende que cabe à mulher alguns papéis, alguns comportamentos, algumas atitudes, se traz para dentro, né? se chama para dentro de todos os meios em que existe esta comunicação, em que existe esta produção artística, essa produção, frase de caminhão é um monte que tem, né, de carroceria de caminhão, que está no imaginário coletivo, que está gravado nas pessoas. Uma das coisas que estão muito bem gravadas dentro da nossa sociedade patriarcal é que a família é uma coisa privada, né? É uma instituição privada e inviolável. Dentro da condição privada e inviolável, tudo que acontece dentro da família, e em especial dentro do quarto de um casal, não importa se hétero ou homoafetivo, diz respeito única e exclusivamente àquela família ou àquele casal. Daí vem, a essa compreensão, vem a ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque a gente está tratando do privado, dentro desta ideia, desta imagem, né? Então, o que acontece?
Cabe a nós, enquanto sociedade, enquanto civilidade, enquanto cidadania, entender que antes de uma pessoa ser de uma família ou fazer parte de uma relação amorosa, de um casamento, ela é uma pessoa e que cabe e compete a toda a sociedade e a todas as instituições protegerem todas as pessoas. E que sempre que algum ato de violência está sendo cometido contra alguém, essa pessoa que está de posse dessa informação, seja porque escuta, porque sabe ou porque vê a violência acontecendo, cabe a ela intervir para a proteção de quem está sofrendo a violência. A gente fala na questão da violência contra a mulher, por quê? Porque além da mulher ser uma pessoa que merece, como qualquer outra pessoa, a proteção, ela é uma pessoa em estado de menos-valia, em estado de maior vulnerabilidade, em estado de objetificação, né? Como se ela fosse uma coisa, um objeto. Portanto, ela precisa ainda mais do olhar atento de todos que estão em volta dela. Porque muitas vezes, exatamente porque ela está tão destituída dela mesma, ela está tão destruída como pessoa, que ela nem percebe, muito menos se dá conta de pedir a proteção, de pedir a ajuda. E, portanto, cabe a nós falarmos e protegermos essa mulher. Como? Pedindo a intervenção das instituições, pedindo a intervenção do Estado, por meio do quê? Por meio dos mecanismos que hoje a gente já tem à disposição aqui no nosso país. Porque se um lado a gente é o quinto país com os piores índices de violência contra a mulher, do outro lado a gente tem a terceira lei melhor considerada, melhor lei de proteção à mulher. Olha a incoerência. Então, existe como essa mulher ser protegida. Porém, os órgãos de segurança, de proteção social, de justiça, eles precisam ser acionados para que essa mulher seja protegida. Existe também a possibilidade da gente conversar com essa mulher e ajudar esta mulher a perceber, a enxergar o que ela está vivendo, o que está se passando com ela. Muitas vezes ela não está nem percebendo, e ela não pede ajuda porque ela nem entende que ela precisa de ajuda, que as coisas são assim mesmo, e que não está acontecendo nada de errado, afinal, a mãe dela vivia isso, a avó dela vivia isso, a madrinha dela vivia isso, a mãe da amiga dela vivia isso, por que é que está errado ela viver isso? Então, existe uma dupla função de proteção social de cada um de nós, homens e mulheres. Uma situação de vulnerabilidade, a gente precisa da presença imediata da lei, né? No sentido de acionar as forças de segurança pública para que possam agir imediatamente na contenção do autor de violência, na separação deste momento de violência e no encaminhamento dessa mulher para que ela possa receber toda a proteção que há possibilidade de ser dada para ela, por meio do boletim de ocorrência, da requisição de medidas protetivas, da inclusão em programas de apoio e proteção social e na decorrência do processo judicial. Né? Então, veja, nós, enquanto sociedade, temos sempre muito a fazer. Seja alertando e ajudando essa mulher a se perceber como uma pessoa merecedora e digna de uma vida sem violência, seja no atendimento, na condição no momento da violência, para que essa mulher não chegue a uma condição de um feminicídio. Nós somos também responsáveis. E eu gosto muito de parafrasear um ditado, né, muito presente nas aldeias africanas,
que precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E as mulheres precisa de uma sociedade inteira para cuidar de cada uma das mulheres. É exatamente a mesma analogia. Vamos falar da Lei Maria da Penha, que é essa lei que precisou, né? A Maria da Penha é um símbolo vivo, né? Ela está viva, atuando, trabalhando até hoje em prol da mudança de uma cultura. A lei, ela é fundamental, porque ela reconhece a condição de violência e de subjugo da mulher brasileira. E ela reconhece que as violências, elas não são tão somente aquelas violências que todo mundo enxerga como violência. Porque todo mundo enxerga como violência, e que, de uma forma geral, é o que aparece na mídia, aparece na internet, é a mulher espancada, sangrando, com dente faltando, com olho roxo, ou até, em casos finais, a mulher que sofreu feminicídio. Mas ninguém acorda hoje, nenhum companheiro ou ex-companheiro, que é tudo maravilhoso, levanta e fala assim: hoje eu vou espancar minha mulher, hoje eu vou matar minha mulher. Não é assim que funciona. A mulher, ela é vítima de um conjunto de outras violências, em especial a violência psicológica, que, do meu ponto de vista, é a pior, porque ela acontece todos os dias com praticamente todas as mulheres em situações de pílulas homeopáticas, entendeu? E que essas violências, ao longo de uma vida, elas vão destruindo a identidade da mulher. Como eu digo, a gente tem na nossa vida, né? Cada um de nós tem um molho de chaves da nossa vida. E uma chave abre aquilo que a gente gosta, outra chave abre aquilo que a gente quer fazer, outra chave abre que profissão que a gente quer ter, e assim sucessivamente. Nos relacionamentos que são baseados e assentados por essa cultura patriarcal, por esta cultura machista, que cria homens e mulheres. A gente aprende, enquanto mulher, que a gente deve ir entregando essas chaves para o outro. E o outro aprende que ele, para ser um bom homem, ele tem que ir pegando essas chaves, que estão muitas vezes, inicialmente, aliados à proteção, ao cuidado, a esta mulher que é tão frágil que ela precisa de alguém que a conduza e que cuide dela. Então, essa mulher vai se destituindo enquanto pessoa durante o processo de violência psicológica, que vai sendo amalgamado com a violência com a violência moral, porque conforme ela vai se destituindo, ela vai virando um ser que, segundo esta pessoa que se relaciona com ela, é incompetente, é incapaz, e vai expondo essa mulher a esse estado de fragilidade pessoal que ela vai ficando publicamente, né? E que ela vai... e essas outras violências vão acontecendo. A Lei Maria da Penha, o que fez? Ela entendeu esse processo de violência e que a violência, ela não é só uma violência física, e que esta outra violência é tão danosa, ou até mais danosa em alguns casos, do que a própria violência física. Então, ela estabelece as formas de violência a que a mulher é submetida ao longo da sua vida por uma sociedade patriarcal, por uma sociedade machista, por uma cultura em que subestima e subeleva a mulher. Então, a importância da Lei Maria da Penha é porque ela faz isso. E ela é uma lei. E a partir do momento que ela é uma lei, ela pode ser reivindicada por qualquer mulher. E eu coloco por qualquer mulher que esteja na condição social de mulher, e por isso eu estou falando
em todas as formas de relacionamento, todas, todos e todes. Então, é importante saber isso, porque em todas as relações isto acontece, né? Então, o que acontece? Essa mulher que tem a possibilidade dessa proteção da lei e daquilo que a lei diz, ok, você está sofrendo violência, você precisa ser amparada e cuidada pelo Estado. E o Estado tem que cuidar de você, protegendo você. Protegendo como? Por meio de medidas protetivas, das quais a gente sempre fala da questão do afastamento físico, sim, essa é fundamental, né, do afastamento do autor de violência, mas também tem medidas protetivas, porque essa mulher que foi destituída, no mais das vezes, ela não está no mercado de trabalho, ela não está em condições de, naquele momento, entrar no mercado de trabalho, ela sequer tem qualificação profissional para entrar no mercado de trabalho. Então, dentro das medidas protetivas, também faz parte a requisição de pensão alimentícia, proteção de alimentos para ela e para a família dela, porque ela não vai se separar dos filhos, ela quer poder cuidar dos filhos, e muitas vezes a falta da condição financeira dela manter os filhos a faz ficar nessa condição de violência. Então, isso já é trazido tudo pela legislação, né? Agora, além disso, essa mulher, ela precisa poder, como eu digo, uma coisa é romper o ciclo da violência, se separar e se afastar do autor de violência. A outra coisa é ela tirar a violência de dentro dela, essa violência que a destruiu enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto pessoa capaz de ter uma vida feliz, digna, merecedora de tudo que é de bom que a vida possa oferecer. Então, ela também precisa do suporte psicológico, do atendimento físico, porque muitas vezes ela entra em um quadro de depressão profunda, um quadro de distúrbio alimentar, um quadro de síndrome de pânico. Então, ela precisa do atendimento psicológico, ela precisa do atendimento de saúde, que não é só de saúde mental. Ela precisa também do suporte de alguém da área de assistência social, que ajude a dizer, olha, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, você tem direito a outra coisa por essa sua condição. E ela precisa também do trabalho de reinserção no mundo do trabalho. E essa reinserção, ela passa por uma preparação humana para entrar no mundo do trabalho e numa qualificação técnica para entrar no mundo do trabalho. Porque quando ela vai arrumar um emprego, ela não pode ir, porque o mercado não vai assumir isso porque ela é vítima de violência. Ela tem que ir para o mercado do trabalho porque ela é uma pessoa que está em condição de ser colaborativa, de ser produtiva, de ser uma pessoa que vai construir coisas que são importantes para aquele local onde ela vai trabalhar e para ela mesma, né? Então, isso tudo precisa ser visto junto e misturado, não é que primeiro você faz uma coisa, depois a outra, depois a outra. Então, enquanto está correndo o processo judicial, ela está sendo amparada pela área social, ela está sendo cuidada pela área de saúde e de saúde mental, e ela está sendo preparada para poder ir para o mercado de trabalho e ser uma pessoa que se realize pelo seu trabalho e que possa obter o resultado do seu trabalho, que é a condição da independência financeira. Então, isso tudo é importante, e tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo. E a gente tem uma legislação que ajuda a reivindicar este direito enquanto cidadã. E essa é uma coisa importante da mulher saber.
ela tem este direito de reivindicar todas essas coisas para si. Por quê? Porque é um direito. E por que que é um direito? Porque está garantido na lei, porque está garantido em todas as normas que possam prover essa proteção. Agora vamos naquela outra parte, que é a questão de que ela chega na delegacia e ela, de uma forma geral, é super mal atendida. Quem está na delegacia? São pessoas, de uma forma geral, homens, com exceção das DDMs, né, das Delegacias da Mulher, que são criados dentro dessa cultura, que são machistas, que entendem que a mulher é menos e que, na verdade, o homem tem o direito de fazer uma porção de coisas com ela. Então, existe, sim, uma cultura dentro dos órgãos de segurança, dos órgãos de proteção social, que precisa ser alterada. E essa cultura não é só dos homens. Muitas mulheres falam mesmo, essa daí gosta de apanhar. Quantas mulheres ou falam ou pensam isso? Tá vendo? Voltou para aquele traste. O cara bate nela, maltrata ela, faz não sei o que com ela, ela volta. Só que isso não está, infelizmente, só nas mulheres, no pensamento das mulheres brancas, de biotipo europeu, com curso universitário e com uma vida de projeção. Infelizmente, isso está em muitas de nós em maior ou menor grau, né? Algumas num grau muito alto, outras num pensamento nas miudezas da vida. Porque, de novo, eu volto. Nós fomos criadas para pensar isto, para fazer isto, para aceitar isto, para ser assim. Romper com este pensamento, com este sentimento, com esta atitude, significa romper com tudo aquilo que a gente aprendeu, que a nossa mãe aprendeu, que a nossa avó aprendeu, que a nossa bisavó aprendeu, e assim sucessivamente. A gente está falando de milhares de anos de uma cultura que funciona dessa forma. A primeira propriedade privada foi a mulher. Isso há milhares de anos, desde que a humanidade deixou de ser nômade. A mulher, e até hoje, a gente vê as criações, como eu falei, em maior ou menor grau, com maior ou menor alerta, mas muitas delas profundamente repetidoras destas premissas. Metade da humanidade é constituída de mulher, e a outra metade é educada e criada por mulheres. Então, nós, enquanto mulheres, precisamos o tempo inteiro sermos convidadas a olhar isto que a gente pensa, sente e faz. Como eu falei, até hoje eu me incomodo se a casa não está varrida, porque eu sinto que é uma falha minha. Quando eu tenho um marido, tenho 2 filhos que moram em casa, meus filhos são adultos, e eu, no fundo, nenhum deles sente nada, quem sente sou eu. Então, o Bem Querer Mulher é um programa já com bastante tempo de vida, né? Ele nasceu em 2004, e ele tem a sua atuação baseada em 3 pilares. O primeiro é o atendimento a essa mulher, né? Ela precisa ser atendida, alguém precisa pegar na mão dela, ser acolhida e ajudar e acompanhar essa mulher nesse processo de quebra do ciclo de violência, de reconstrução da sua vida e da garantia dos seus direitos. Então, a gente faz atendimento social, psicológico e jurídico para as mulheres que vivem violência, acompanhando desde o primeiro momento em que ela chega até nós, até ao momento em que ela reassumiu a vida dela nas mãos dela, de fato e de direito, né? Então, esse é um pilar. O outro pilar é divulgar essa causa e conversar com mulheres para que elas possam perceber a sua condição de violência e perceber a sua condição de pessoas que precisam ajudar outras mulheres
que vivem a situação de violência, que é um pouquinho isso que a gente está fazendo, conversar, fazer palestra, roda de conversa, podcast, entrevista, falar na mídia, para que este assunto possa cada vez mais estar dentro das casas, dos ambientes de trabalho, das associações comunitárias, para que muitas mulheres e muitos homens possam repensar coisas que eles fazem e pensam, porque estão reproduzindo alguma coisa que disseram para eles que era dessa forma que tinha que ser. E o outro pilar do bem-querer mulher é a prevenção, porque a gente precisa ajudar essa geração mais jovem que está começando a estabelecer os seus relacionamentos amorosos, que a vida e a relação entre duas pessoas que se amam, entre dois indivíduos que se amam, não importa se em relações homo ou heteroafetivas, ela precisa ser e ela vai ser muito melhor se ela for baseada na igualdade, na equidade, na generosidade, na compreensão e no respeito. Então, a gente desenvolve ações como o Se Liga Moçada, destinada a um público jovem, em que a gente visa a prevenção à violência de gênero e a melhoria das relações intrafamiliares. Esses são os pilares de atuação do Bem-Querer Mulher. E, óbvio, a gente precisa de muita ajuda, a gente precisa de braços, sem dúvida nenhuma, de voluntários, porque, só para dar um exemplo, às vezes a gente ganha um monte de roupa, um monte de alimento, precisa de braços para ajudar a fazer o bazar, a separar, etiquetar, precificar, divulgar, enfim, fazer todas essas coisas. E a gente precisa de dinheiro, porque muitas mulheres até tem a chance do atendimento psicológico individual e de primeira linha que a gente oferece, ela não tem dinheiro para pagar a condução para ir. Então, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para, desde pequenas coisas, como o pagamento, o fornecimento da condução, né, do transporte para essa mulher, como contratação de mais pessoas, uma campanha que a gente queira fazer, o material que a gente precisa, computadores, que agora a gente está numa luta em cima disso. Então, assim, a gente precisa de muitas coisas. Como que você pode descobrir essas coisas? No site do Bem Querer Mulher, www.bemquerermulher.org.br, e lá você vai encontrar tanto formas de fazer a sua doação em dinheiro, quanto a inscrição como voluntário, como toda e qualquer outra forma de ajuda que você possa se disponibilizar, oferecer ao Bem-Querer Mulher, mas é, sobretudo, a essas mais de 100 mil mulheres que nós já atendemos nesses anos e que precisam de muita ajuda. A gente está querendo não, eu preciso implantar uma série de processos, inclusive de sistemas, eu preciso de laptops. Essa é uma coisa que quem puder doar laptops para nós, eu estou precisando demais. Doação de roupas, doação de alimentos. Pode doar bolsas de estudo para as mulheres que sofrem violência e para as crianças e para os jovens, porque eu esqueci de dizer que hoje no Bem Querer Mulher, a gente não atende só a mulher, a gente atende os filhos dessas mulheres, que ficam destruídos pela condição da violência intrafamiliar. Então, quando a gente consegue agir na violência contra a mulher, a gente está agindo na violência da sociedade como um todo. Porque essa mulher que sofre violência, ela reproduz essa mesma violência com quem está mais hipossuficiente que ela. De uma forma geral, quem é? O filho. E o filho reproduz isso com quem? Ou com os animais ou com os amigos na escola, ou na rua, ou onde ele estiver, ou com o irmão mais novo. Porque quando você rompe um ciclo de violência dentro de uma casa que se estabelece contra a mulher dessa casa, você altera a forma de relação de todos. Eu falo que toda vez que a gente consegue salvar uma mulher, a gente está salvando todas as mulheres. Então, não dá para ficar olhando, mas são centenas de milhares de mulheres, daí a tarefa fica grande demais. Vamos pensar numa.
e depois na outra, e depois na outra. E saber que cada mulher que a gente salva, que a gente ajuda, que a gente acolhe, que a gente se disponibiliza, a gente está salvando todas as mulheres.